Então, vocês vão receber os cadernos, né, com as 30 questões, de cada caderno, vão resolver, e no dia dinâmica a gente vai fazer isso. Eu vou projetar a questão, a gente vai debater um pouquinho sobre a questão, vou sempre chamar a atenção, né, quando tiver questões com enunciados grandes, que a gente tem que buscar informações que são importantes para a gente resolver a questão, quais são as matérias que estão sendo cobradas na questão. Por exemplo, essa questão aí é uma questão que envolve LESTA, RLEST, normas da autoridade marítima, muito comum nas provas do processo seletivo. Então nós vamos ter questões com mais de uma matéria, às vezes cobrada na mesma questão. Tem questões de RIPIAN e CIS, essa LESTA, RLEST e Normandose, por exemplo, acontece com bastante frequência. Lógico, nós vamos também resolver só questões de LESTA, só de RLESTA, só de Normandose, mas como eu falei, a gente vai buscar como modelo, né, em nível das provas antigas, tá? Então, vou deixar um tempinho essa aí, para vocês tentar, deem uma lida no enunciado, tem as afirmativas, depois eu passo para as opções, para vocês resolverem, que é uma questão inédita, e depois eu passo para a questão da parte de explicação, como é que vai ser tratado isso no dia da dinâmica. Tá? Vou deixar, então, aí uns minutinhos para vocês darem uma olhada. Eu vou passar o slide, pessoal, para vocês já irem lendo as afirmativas e as opções. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, esse é um exemplo, né, do tipo de questão que nós estamos elaborando, nós vamos abordar no curso, tá? Vamos lá. Então, vocês já vão ter realizado o caderno de questões. Eu vou, 10h30, como eu falei, na manhã, e 15h30, 15h30 na parte da tarde, vou iniciar a sessão, vou começar a apresentar as questões, e aí vem a parte da dinâmica, né? Eu vou trazer os extratos das publicações que serviram como base para a elaboração das questões. Então, a gente teve uma questão agora que eu apresentei na tela para vocês, de Normandose, de LESTA e RLESTA. Tá? Então, nós vamos debater esses extratos que foram abordados nas questões, né? Nesse caso, a Normandose, e aí os deveres do prático, que tem que portar o colete salva-vida nas fainas de transbordo, lancha, embarcação, lancha. A questão também envolvia a LESTA, RLESTA, tá? Então, durante a nossa aula, nós vamos abordar item por item, para poder entender os pontos e resolver a questão. Tá? Aí mais alguns artigos da RLESTA, que também foi abordado na questão. E depois eu vou trazer o gabarito da questão com os comentários. Então, a gente vai tratar afirmativa por afirmativa, eu vou explicar o porquê de cada afirmativa, com base no que a gente vai ter falado anteriormente, da teoria, e vamos também trazer aí que vai iniciar o debate, né, com relação às dúvidas, com relação à matéria, assuntos correlatos. Nessa questão, por exemplo, vamos lá, afirmativa 1, o prático não cometeu nenhuma infração. Ele cometeu, né? Ele infringiu aí as normas do serviço de praticagem, que diz lá no dever do prático que ele tem que estar portando o colete salva-vidas, as fainas de transbordo. Tá? A segunda, os agentes agiram de forma correta
e o prático pode ter o seu certificado de habilitação cancelado em caso de condenação. Não, se ele infringiu a norma do serviço de praticagem, né, a gente sabe que ele pode ter suspensão de até 120 dias. E cancelamento só ocorre em caso de reincidência de recusa. Então, na terceira aí está errado que o prático não está sujeito à multa, né? Até os prazos aí de multa, né? 15 dias, 5 dias estão corretos, mas nessa infração ele não está sujeito, ele está sujeito à suspensão por descumprir as normas do serviço de praticagem. A 4, então, também vai nessa linha, e aí a gente entra também aí no debate, quem que está sujeito aí à multa de até 3.200 do grupo Golf? É o comandante? O que mais? Então, a gente vai puxando debate com relação à matéria abordada em cima dessa questão, tá? Para esgotar, como o Cícero, né, que sugeriu que a gente tivesse bastante tempo para fazer isso, né? Mas a gente vai fazer em 2h30, Cícero, a gente consegue, sim, explorar bastante. E a 5 também está incorreta, né? Não tem nada a ver com acidente de fato da navegação, o gabarito aí é Charlie. Deixa eu ver se tem gente aqui com mão levantada, o Arthur. Deixa eu já dar só liberar aqui o Arthur, antes de passar para a próxima questão. O Arthur, você pode se desmutar, microfone liberado. Opa, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom, Arthur, e você? Essa turma nem é para mim, não. Faz pouco tempo que eu terminei o curso básico, estou aprofundando agora no regular. Estava acompanhando a live para ter maiores informações, mas, com curiosidade, surgiu um ponto em que eu tive dúvida por uma questão muito específica. Aí, na alternativa 3, que você destacou como incorreto só o fato de que essa infração não é passível de multa. Né? Mas sobre essa previsão aí de depósito prévio no prazo de 5 dias, se não me engano, é o artigo 21 da lei que prevê isso. E essa... Sou da área jurídica, tá? Por isso essa dúvida em particular. Só que essa previsão ela é contrária a uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. O artigo deve estar até errado, porque a súmula vinculante é de número 21, não sei se é a mesma coisa. Que simplesmente não pode, em razão de ser contrária a uma súmula vinculante, ter aplicabilidade, né, em qualquer tipo de processo administrativo. Esse é o tipo de questão que me parece que se o comando da questão disser de acordo com a lei tal, vou ter o prazo para o depósito prévio, tudo bem. A lei, de fato, prevê, né, do ponto de vista procedimental, a súmula vinculante não tem um condão de revogar uma lei. Agora, se o comando da questão não diz isso expressamente, né, de acordo com a lei tal, se for recorrer da multa, tem que fazer um depósito prévio, sem essa referência expressa à lei, isso está errado, porque a rigor não tem. E isso assim, é uma matéria indiscutível do ponto de vista jurídico. Concordo com você. E por isso que lá no caput da questão está de acordo com a LESTA, RLESTA e normas da autoridade marítima, né? Porque esse prazo lá está na Lei da Segurança do Tráfego Aquaviário. Tá? Muitos advogados em aula, né, falam que não é correto, o cara tem que pagar antes de... Né, tem 15 dias, mas se ele vai recorrer, tem que fazer o depósito prévio. Concordo com você. Tá? E nem coloquei isso aí como errado da questão, na verdade, mas tem lá no caput que é de acordo com a LESTA. Então, se cair na prova de acordo com a LESTA e explorar essa questão de multa de 5 dias, recorrer e pagar, a gente não tem para onde correr, tem que lembrar... Agora, e outro ponto importante, se me permite aqui uma parte, Arthur, nunca vai cair na prova de prático a súmula vinculante do STF, a menos que ela conste lá do edital como matéria da prova, entendeu? Então, cuidado com quem sabe mais sobre determinado assunto. O cara é professor de meteorologia, não adianta trazer um troço complexo que você viu lá nos Estados Unidos sobre meteorologia, se não está no edital, logo não existe, né? Não está na prova para fins práticos. Esse é um equívoco que eu vejo muita gente cometer, durante a resolução de questões, né, durante as aulas, durante os cursos, durante a turma especial de exercício, vocês vão se deparar com casos assim, né, e a gente tem que aprender a matar a questão de prova, não necessariamente ter razão. Tá?
súmula vinculante do STF, ainda que o enunciado não amarrasse, né, eu não teria esse entendimento, mesmo tendo, se eu tivesse conhecimento dessa súmula, por acaso não tenho, mas mesmo se eu tivesse, né, eu iria pelo que está no edital, né, pelo que eu sei que está no edital. Eu estou vendo que aquela frase foi extraída de uma determinada publicação, que está no edital, eu vou ali. Entendeu? Eu não vou, ela pode até vir a ser anulada posteriormente, mas definitivamente a intenção do elaborador não foi fazer referência a uma súmula vinculante. Não, perfeito, professor. Eu agradeço. Obrigado. Beleza? Parabéns Valeu, pelo novo Arthur. propósito. Valeu, Boa Arthur. noite. Obrigado aí. Boa noite. Vamos passar para a próxima questão, então. Bom, essa é uma questão de PNA, é uma questão já direta, né? Na prova tem questões mais elaboradas, tem questões de preencher lacuna, tem questões mais diretas, mas é importante que a gente vai fazer o seguinte, nas questões que sejam mais diretas, a gente vai trazer os assuntos que já foram abordados em prova para a gente debater no detalhe. Tá? Isso é uma preocupação que eu estou tendo ali na análise das questões antigas, para a gente explorar bastante isso. Vou deixar um pouquinho, 3 minutinhos, essa questão, 2 minutos, tá? É mais direta aí. Vamos lá? Então, uma questão que aborda os tipos de cavitação. Então, o tipo de cavitação explorado na questão é a bubble cavitation, né, que ocorre aí, primeiro, na corda média ou na posição de máxima espessura da pá, sem ângulo de ataque, shock-free entry of the flow, ou seja, não necessita ter um ângulo de ataque para que ocorra a cavitação do tipo bolha, como acontece em fluxos não separados. Pode acontecer num pé de galinha também, além de uma pá do hélice. Tá? Esse tipo de cavitação, então, aparece aí como bolhas grandes individuais que crescem e se contraem rapidamente. Então, o gabarito dessa questão é a delta. Tá? Os outros tipos de cavitação, nas aulas, na aula também nós vamos abordar, vamos falar, vamos debater, eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas, vou falar como cavitação foi cobrada na prova, a gente vai explorar isso bastante também para a gente esgotar, né, todas as possibilidades aí de como pode ser cobrada esse assunto aí tão importante que é a cavitação. Uma questãozinha clássica também, né, de arte naval, sempre tem questões de arte naval, ligar coluna, definições. Eu vou deixar essa para vocês aí 2 minutinhos também, para vocês tentarem resolver. Já vou colocar na próxima tela, porque já tem as opções. Tá?
Vamos lá? Então, uma questão de arte naval, do capítulo 7, sobre as fibras e cabos de fibras naturais, coco, sisal, manilha, pita, juta, ou seja, diversas fibras e os cabos que são confeccionados com essas fibras. Questão clássica de arte naval, de associar as colunas. Então, nós temos aqui, na aula, nós vamos falar das principais características das fibras que foram abordadas na questão, da manilha, do sisal, do coco, da piaçava, da pita, além da gente também explorar, como eu falei na questão anterior, as diversas formas que isso pode ser cobrado. Uma questão poderia vir, quais são as fibras que flutuam ou possuem alguma flutuabilidade, né? E lembrar, vamos puxar, fazer o debate também das principais características das outras fibras que não foram cobradas e enriquecer esse debate. O gabarito dessa questão aí que eu apresentei para vocês é alfa, tá? Vamos passar para a última questão, para vocês, vou deixar aí também na tela, se tentarem resolver, uma questão inédita também de BTM sobre paralelas indexadas. Bom, pessoal, vamos lá. Então, é uma questão de BTM sobre paralelas indexadas. Então, nós vamos, né, durante a aula, se fosse uma questão do curso, iríamos explicar o que é paralela indexada, abordar todos os assuntos, como eu citei, da questão, e depois resolver a questão, exemplificando aí o que está certo e o que está errado. Aproveitar rapidamente, né, já que vocês resolveram a questão, só falar aqui. A 1 e 2 são verdadeiras, né, as afirmativas. A 3 ela é falsa porque é melhor, quando você, para grandes alterações de rumo, que a melhor indicação é utilizar a paralela indexada ou uma marcação visual paralela à nova pernada e não com pequenas alterações de rumo. Pequenas alterações de rumo, normalmente é melhor uma marcação pelo través. E a 4 está falsa porque você não usa alvos que não sejam fixos no radar para fazer uma navegação com paralela indexada. Você precisa de um alvo fixo para você ter como referência para verificar, monitorar através da navegação com a paralela indexada se você está seguindo no rumo desejado ou não. Então, o gabarito dessa e a delta, 1 e 2 são verdadeiras. Pessoal, aqui foi só realmente um exemplo, né, dos tipos de questões que nós vamos abordar. Eu expliquei rapidamente a dinâmica, não fiz uma aula realmente do assunto das questões, tá? No dia lá, todos vão estar com o microfone, com permissão para falar, claro, vamos ter os debates, vamos tirar as dúvidas, além da aula em si, tá? Da teoria, que hoje eu passei só de forma rápida, porque não era o objetivo realmente é mostrar como vai ser o curso e qual é a dinâmica, mas no dia eu incentivo bastante, inclusive, esse debate, a participação dos alunos, porque isso enriquece bastante o conhecimento de todos, tá? E aqui a gente fecha as questões que eu trouxe hoje para exemplificar sobre o curso. Beleza.